Bom, que bom que você está aqui comigo, estou muito feliz, né? Você está aqui no site Super Professores e agora nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo concurseiro, tratando aqui da Lei do Processo Eletrônico, Lei 11.419 de 2006. E agora nós vamos falar da comunicação eletrônica dos atos processuais. Os tribunais poderão criar diário da Justiça Eletrônico, disponibilizado em sítio da Rede Mundial de Computadores, a internet, para publicação de atos judiciais, assim como atos administrativos próprios, ok? E dos órgãos a eles subordinados e comunicação em geral. Claro, todo o princípio da publicidade, né, é efetivamente instrumentalizado através das diversas publicações no Diário de Justiça Eletrônico, ok? A criação do Diário de Justiça Eletrônico deve ser acompanhada, claro, de ampla divulgação. O ato administrativo será publicado durante 30 dias no Diário Oficial, aquele papel antigo, né? Tem que publicado 30 dias, que vai mudar, vai sair do papel, vai sair da pré-história, vai entrar na modernidade. É isso, 30 dias ali publicando para dar ampla divulgação, né, mais que ampla, causar uma efetividade. E a Superclau vem aqui com um novo CPC, artigo 272, quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação nos atos do órgão oficial, né? Então, o órgão, a publicação no Diário de Justiça Eletrônica, assim como a publicação acontecendo no Diário Oficial em papel, né, era um meio de comunicação processual. Os advogados, eles vivenciam isso num volume muito grande, né? Porque o advogado, até acontece intimação pessoal para o advogado, mas não é a regra. É diferente do membro do Ministério Público, o membro da Defensoria Pública, da Procuradoria de Justiça, Procuradoria Geral do Estado, do município, ou seja, os promotores, os defensores, os procuradores, né, eles têm o quê? Os procuradores públicos, que eu estou falando, né? Procurador do município, procurador do Estado, procurador da União, ok? Os procuradores, todos esses possuem um cargo público e dotado de prerrogativas. E uma das prerrogativas é a intimação pessoal, ok? Então, não pode publicar uma intimação para um promotor de justiça no diário. Não pode. Certo, servidor? Você vai ter que fazer a intimação pessoal, você vai ter que intimá-lo pessoalmente dentro do processo. Então, é preciso saber disso. Mas a grande, né, o volume de comunicação feito aí para os advogados acontece através da publicação e pronto, está realizada a intimação pela simples publicação do ato. Ok? Então, é um dever do advogado estar sempre lendo o Diário Eletrônico, o Diário Oficial, sempre, ok? Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes. Olha só, você, servidor, quando for mandar expediente para publicar, tem que ter o nome das partes, o nome de seus advogados, o número da OAB, ok? E ainda, se for assim requerido, até da sociedade dos advogados, ok? Certo? Olha quanta cautela. Para depois o advogado falar assim, olha, eu não tomei conhecimento porque não está aqui escrito que a publicação é para mim. Cadê meu nome aqui? Como é que eu vou saber? Entre o mundo, né? Milhares de publicação, como é que eu vou adivinhar que essa aqui é para mim se vocês não colocaram o meu nome? Percebeu? Sob pena de nulidade. Olha só, você, servidor, vai gerar uma nulidade, um fundamento para uma nulidade de um ato processual. Olha a cautela, olha a responsabilidade, ok? Que mais? O sítio e o conteúdo das publicações, de que trata o artigo anterior, né? O artigo 4º, Cadê? O artigo 3º, né? Lógico, né? Deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido, aquela coisa da autoridade certificadora, né? O sítio e o conteúdo das publicações, que vai ser enviado via eletrônico, serão assinados digitalmente com base em certificado emitido por autoridade certificadora credenciada na forma da lei específica. Então, mesma situação, né? Também para envio do conteúdo para publicação no diário eletrônico,
tem que ser uma pessoa devidamente credenciada, ok? Isso tudo via autoridade certificadora para todo aquele procedimento, para toda a cautela que tem que ser observada para garantir o quê? Que aquele conteúdo é verdadeiro, né? Certo? A publicação eletrônica na forma desse artigo substitui qualquer outro meio de comunicação oficial para quaisquer efeitos, à exceção nos casos que, por lei, exige intimação ou vista pessoal. O que eu te disse? Falei agora disso, né? Falei que o promotor de justiça, né, ele tem o quê? Ele tem aí uma prerrogativa. Se ele tem uma prerrogativa, o que vai acontecer? Ele vai ter a intimação pessoal decorrente da lei, A lei exige, ok, que a intimação dele seja pessoal. E aí, não pode ser por via eletrônica. O defensor público também. Mas não só esses casos, não. A lei processual, ela elenca, você que eu trouxe, né, tivesse aqui apresentado, ela elenca várias situações em que a intimação ela precisa ser pessoal, né? Quando tem incapazes, fazenda pública, etc. Ok? Tudo bem? E ainda, se o autor assim o requerer, tá certo? Considera-se como data da publicação, olha isso aqui, presta atenção, muita atenção. Isso aqui é fundamental, muito importante. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça Eletrônico. Opa! Antigamente, lá no mundo do papel, né, só existia a data da publicação. Agora, surge uma outra data, que é a data da disponibilização. Então, antigamente, no mundo do papel, não só se falava a data da publicação. No mundo eletrônico, nós temos a data da publicação, sim, mas antes da data da publicação, nós temos a data da disponibilização. É quando ela aparece na internet, ok? E o primeiro dia que apareceu, normalmente é no final do dia, né? Mais à noite. Quando ela apareceu, já é a data da publicação? Não, aquela ali é a data da disponibilização. Já a partir dali vai começar o cômputo processual? Não, por quê? Olha lá. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. Opa! Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que se seguir ao considerado como data da publicação. Então, vamos organizar o pensamento, vamos aqui. Ok? Vamos fazer de conta. O prazo é de 5 dias. Prazo de 5 dias para a parte praticar o ato através de seu advogado. Prazo de 5 dias, tá bom? Ok? Aí, prazo de 5 dias. Foi disponibilizado no diário numa quinta-feira, dia 1º do mês. Foi o dia da, presta atenção, da disponibilização, ok? Quinta-feira, dia 1º. Na sexta-feira, dia 2, foi a data da publicação. Ok? Nós temos sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta de novo, sexta. Vamos ver quanto que vai dar isso aqui.
Dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8 e dia 9. Dia 9, ok? Vamos voltar para lá? Prazo processual terá início. Primeiro aqui. A data da publicação, primeiro dia útil seguinte da disponibilização. Então a gente está certinho. O prazo processual começa a contar, terão início a partir do dia considerado do dia útil que seguir. Vou até tirar esses meus rabiscos todos. Do primeiro dia útil que seguir a data da publicação. Ué, sábado é dia útil, Claudete? Não para fins de cômputo processual, ok? E, na verdade, com o novo CPC, sábado não é dia útil. Ponto final. É antes de uma outra interpretação. Então, eu sei disso que eu sou oficial de justiça, né? Era bem polêmico. Então, sábado não é dia útil. Domingo, muito menos. Segunda-feira, se não for feriado, é o primeiro dia do prazo. Primeiro dia do prazo. Quantos dias são? Aí a pergunta é, do sua prova. Qual o último dia do prazo, considerando que foi disponibilizada a publicação, intimando para a prática do ato, numa quinta-feira, dia 1º? Aí você tem que fazer isso aqui, ó. Qual o último dia do prazo? Opa! Primeiro na segunda, segundo, terceiro, quarto, quinto, dia 9. Então você fala assim, ué, disponibilizou dia 1º, se a pessoa tem 5 dias, já é 1 mais 5, 6, vai ser na sexta. Não, 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 não. E se a disponibilização, presta bem atenção, acontecer numa sexta-feira, a disponibilização, Claudete, você já teve uma letrinha melhor. A disponibilização acontece numa sexta-feira, dia 2. Aí, aqui muda tudo, percebeu? Por que muda tudo? Porque no dia 5 vai ser a data da publicação. No dia, prazo de 5 dias na prática do ato. No dia 6 vai ser o primeiro dia, que é uma terça-feira. Primeiro, segundo, terceiro, quarto dia. Pode terminar prazo em dia que não seja útil, no sábado? Não pode. Finalizar aqui. Não pode finalizar. Não pode começar nem finalizar. Pode ter que ficar no meio. São 10, a não ser que a lei estabeleça dias úteis, tá? Se a lei estabelecer dias úteis, ponto final. Que é a regra do novo CPC. Mas ainda tem os dias corridos quando a lei silencia. Cuidado com isso, tá bom? Então depende. E aí, o que nós temos aqui? Ah, são 5 dias corridos. E aí? Ah, se começou a contar numa quarta-feira, o sábado, domingo vai dentro. Agora, se for 5 dias úteis, ok? E aí, esse prazo aqui somente terminaria no dia 13, segunda-feira 13, e isso considerando que foi disponibilizado numa sexta-feira. Porque só na segunda é a data da publicação, e aí só na terça começa o prazo, entendeu? Então isso, né, essa realidade eletrônica, ela vem transformar toda essa rotina processual. E nós, servidores, a gente sofreu muito esse impacto de certificar, verificar se realmente está ou não está, se o ato é tempestivo ou se não é tempestivo, ou seja, se está dentro do prazo estabelecido, ok? É uma cautela muito grande, muito grande. As intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, ao que se cadastrarem, né? Não precisa necessariamente ser publicado no diário eletrônico, pode ser a intimação dentro do processamento eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Então, assim, as intimações, elas serão feitas em portal próprio, né? Através do sistema de processamento, e a partir daquele momento já está efetivada a intimação, ok?
Tudo bem? Mas não dispensa por inteiro a publicação no Diário Eletrônico. Se a lei determinar a publicação no Diário Eletrônico, se o juiz determinar publicação no Diário Eletrônico, você, servidor, vai ter que providenciar e precisa estar ciente de todas essas regras, principalmente no que se refere ao cômputo dos atos processuais. Ok? Tudo bem? Aqui, ó, o cômputo do prazo processual, novo CPC, Superclau 224, salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, né? Os dias do começo e o do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente forense foi encerrado antes do início, né? Ou iniciado depois da hora normal, ou se houver indisponibilidade da comunicação eletrônica, né? Se não teve como a parte, o advogado, tomar ciência, né? E nem como cumprir ali o seu ato, aí esse dia, por exemplo, no último dia do prazo, o expediente forense terminou mais cedo, né? Mas o não é eletrônico, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Mas isso tudo é para evitar polêmicas, entendeu? Isso tudo é para garantir a segurança na relação jurídico-processual, certo? Porque assim, você fala assim, pô, se é eletrônico, né? Mas mesmo assim, isso já era uma regra que existia e mesmo assim se continuou, persistiu essa regra. Por quê? Porque o Brasil, né, é continental e esse artigo ele não se destina simplesmente ao processo eletrônico, ok? É artigo do novo CPC. Eu sei que no processo eletrônico, né, isso aqui não faz muito sentido. Só que o novo CPC não está tratando do processo eletrônico, né? Ele trata também do processo eletrônico, não exclusivamente do processo eletrônico. O processo físico ainda é uma realidade. Na contagem do prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Percebeu? Então, a regra do novo CPC é o cômputo em dias úteis, salvo se a legislação for muito específica, né? Porque, olha só, a regra aqui é cômputo de prazo processual. Então, o novo CPC, ele muda a ordem processual, né, anterior, diferente da ordem processual anterior, e traz a contagem de prazos como regra em dias úteis e não mais em dia corrido, como acontecia no antigo CPC. Ok? Tudo bem? Bom, vamos lá. As intimações, elas serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem, né? Já falei disso, né? Repetir esse slide, esse artigo. Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a sua consulta eletrônica, ok? Ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Adivinha quem é que vai certificar isso aqui? Você, servidor, né? Você vai lá ter a informação, né, que houve a consulta eletrônica ao teor da intimação e você vai certificar a partir de quando que essa intimação foi realizada, né? Qual foi o dia que essa intimação foi realizada, ok? Certo? Nesta hipótese, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, né? O advogado em casa, no domingo, consultou, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. Então, você, servidor, verificou que o advogado acessou a informação no domingo, ok? E aí, como é que você vai contar esse prazo, né? Olha só, você não vai começar a contar o prazo dele a partir de segunda. Na segunda, você vai considerar ele intimado. E aí, como é que se conta o prazo, né? Exclui o dia do começo, inclui o dia do vencimento, né? Isso é muita cautela que você tem que observar. Se ele foi, né? Se ele fez a consulta numa segunda-feira, o prazo dele começa na terça.
E aí tudo tranquilo. Se ele consultou na terça, o prazo dele começa na quarta, ok? Agora, se ele consulta no domingo, o prazo dele não começa na segunda. Cuidado! Se ele consulta, ok? O teor da intimação num domingo, a intimação dele é como se fosse na segunda. E o prazo dele só começa na terça. O mesmo acontece com o sábado. Se ele consulta no sábado, o prazo dele, o início do prazo dele é só na terça. Porque na segunda ele vai considerar intimado, como intimado, e o prazo dele só inicia na terça. Isso não é interessante? Cuidado, ok? Muita cautela. É exatamente o que está determinando aqui o legislador. Não é o início do prazo dele que começa no dia, é a intimação. Olha aqui, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. A intimação será considerada como realizada. E o prazo tem que excluir o dia do começo. Entendeu isso? Show? Tranquilo? Ficou fácil, né? A consulta deverá ser feita em até 10 dias corridos, contados da data do envio da intimação. É o prazo que o advogado tem para realizar essa consulta. Até 10 dias corridos. Percebeu? Corridos. Antigamente, o raciocínio era o contrário. No silêncio da lei, a gente contava em dias corridos. Se a lei quisesse em dias úteis, a gente tinha que escrever. Aqui a lei já é antiga, mas ela tá super moderna, antiga, né? Anterior, né? E aí, mas assim, ela tá super moderna. Dias corridos. Então, assim, não são 10 dias úteis, não. São 10 dias corridos a contar do envio. Sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Então, olha só, você, servidor. Você enviou uma intimação por determinação do juiz, ok? Para cumprir determinado ato processual, para o advogado, né, a parte por seu advogado, cumprir determinado ato processual num prazo de 5 dias. Aí o juiz determinou que se fizesse isso, intime-se a parte para Aí você, servidor, realizou a intimação, encaminhou pela via eletrônica, certo? Tá lá registrado o dia que você enviou. A partir dali, você vai contar 10 dias corridos. A partir do dia seguinte ao do envio, ao primeiro dia desse prazo. 10 dias corridos, ok? 10 dias corridos, não houve consulta, o prazo dele acabou? Não, pelo amor de Deus. Enviou, certo? 10 dias corridos. E aí? Aí você vai contar. A partir do dia que você enviou, no dia seguinte começa a contar. 1, 2, 3, 4, 10 dias corridos, certo? Desde que esse dia seguinte seja dia útil. Para começar tem que ser dia útil, tá bom? Primeiro dia de cômputo desse prazo. É dia útil? Perfeito. Direto. Pode ter feriado no meio, Claudete? Pode. Pode ter sábado e domingo? Pode. 1, 2, 3, 10. E o advogado não acessou a intimação? Sinto muito. Sinto muito. Acessasse. E aí? Aí você, servidor, verificou que ele não acessou a intimação. Você vai considerar ele como intimado na data do término desse prazo. Intimado automaticamente. Então, o que é intimação automática? Quando o advogado, né, a parte por seu advogado, entenda isso, tá? Não acessou a intimação eletrônica quando deveria, ok? E aí, em 10 dias corridos do seu envio. 10 dias, tá intimado. Terminou os 10 dias, começa aí a data da intimação. No primeiro dia útil após essa data da intimação automática, é que se inicia
o prazo para a prática do ato. E agora são, no nosso exemplo, 5 dias. 5 dias úteis. Aí, 5 dias úteis, e ele tem até 5 dias úteis. Claudete, se ele acessar a informação depois de 10 dias, mas dentro do prazo de prática do ato, e praticar o ato, tá valendo? Claro que tá. Claro que sim. Conseguiu. Por um triz. Entendeu isso? Tá bom? Então, é porque o processo não pode ficar parado esperando o advogado acessar, o sistema. Tem que acessar sempre. Sempre. Em caráter informativo, poderá ser efetivada a remessa de correspondência eletrônica, o e-mail, Pode ser enviado um e-mail para ele, comunicando o envio de intimação e a abertura automática do prazo processual. Aos que manifestarem interesse por esse serviço, não é todo mundo que tem não, só os que quiserem. Claro, que é uma excelente opção aderir a isso, Não, pode mandar para o meu e-mail essa comunicação, O volume processual, toda cautela, Toda cautela é bem-vinda, não? E muito breve vai ser o WhatsApp, Alguns juízes já estão adotando o WhatsApp, E tem que ser, É um meio de comunicação, excelente meio de comunicação, Rápido, célere, e pode, lógico, não traz segurança jurídica não, mas muitas vezes resolve, Claro que sim. Então vamos lá. Nos casos urgentes em que a intimação, por exemplo, do WhatsApp, eu lembro que uma vez eu tinha que ingressar para realizar uma intimação num local extremamente perigoso, E aí eu até tentei ir, mas as pessoas me mandaram retornar. Muito perigoso. E aí, eu pesquisei o telefone da senhora e consegui falar com ela. E a gente se comunicou pelo WhatsApp. No final das contas, ela conseguiu ir ao fórum. Eu não intimei ela pelo WhatsApp, pelo amor de Deus, Eu não posso fazer isso. Mas no final das contas, ela foi ao fórum, realizei a intimação pessoal dela lá, E ela já encaminhei ela para a defensoria, porque tinha que fazer um encaminhamento, enfim. Percebeu? É um meio hábil de se concretizar, as comunicações. Ainda não é uma realidade no mundo processual, Mas cada vez mais, vem sendo utilizado. Bom, nos casos urgentes em que a intimação feita, na forma eletrônica, possa causar prejuízo a quaisquer das partes, ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme o juiz determinar, Então, pode, no processo eletrônico, o oficial de justiça cumprir um mandado de intimação. Já recebi, E vários. Porque o juiz disse, não, é urgente, vai lá, por favor, oficial de justiça, realiza essa intimação do pessoal aqui, apesar de ser do processo eletrônico. Apesar de existir todo meio de comunicação eletrônica, o juiz pode entender que seja mais efetivo ou mais seguro, por qualquer motivo, a comunicação pessoal, ok? E não só pelo oficial de justiça, mas pela via postal, pode ser também, ok? Intimação real. As intimações feitas na forma desse artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. É uma intimação real. É uma intimação que tem todo o efeito jurídico de uma intimação pessoal, a intimação eletrônica. É diferente, muito cuidado, com a intimação realizada por diário eletrônico. A intimação realizada por diário eletrônico, como a citação editalícia, vamos pensar numa citação, A citação por edital, a intimação por edital, são meios fictícios de intimações. Ué, Claudete, mas se é fictício, para que vai fazer? Porque às vezes ocorre um impasse processual e precisa se resolver por via publicação em jornal de grande circulação e diário.
certo? Mas é uma intimação, uma citação presumida. É diferente da citação e intimação pessoal que ocorre através do oficial de justiça, através do correio, quando vai em AR, né, aviso de recebimento por mãos próprias, que a própria parte assina, é uma intimação pessoal, ok? Tudo bem? Certo? Isso é uma intimação que tem todo o efeito de intimação real e não de uma intimação fictícia. Agora, a intimação via diário eletrônico não se confunde com intimação eletrônica no sistema de processamento eletrônico. A intimação via diário eletrônico, ela continua a intimação fictícia, intimação presumida. A intimação realizada meio sistema de processamento eletrônico, através de pessoas credenciadas com chaves privadas de acesso, elas são consideradas intimações pessoais. Ok? Certo? Perfeito, né? Não pode confundir aí uma coisa com outra. Certo? Olha só o que o novo CPC traz pra gente. Se inviável a intimação por meio eletrônico e não houver na localidade publicação no órgão, publicação em órgão oficial, incumbirá ao escrivão ou chefe de secretaria intimar de todos os atos do processo advogado das partes, pessoalmente, se tiver domicílio ali na sede do juízo, ou por carta registrada com aviso de recebimento quando forem domiciliados fora do juízo. Então, assim, a intimação, segundo o novo CPC, que deve ser como regra, é a intimação por via eletrônica, ok? Qual é o plano B? Esse é o plano A. Qual é o plano B? Publicação, intimação, publicação no Diário Oficial. Ih, mas aqui não tem Diário Oficial. É mesmo? Ei, nossa, e agora? E aí vem a intimação pessoal, ok? Essa intimação pessoal aqui é o oficial de justiça, né? Que vai lá. Ou ainda por carta registrada quando for para outra comarca, ok? Outro estado. Perceba, sede do juízo, não necessariamente para outro estado, às vezes só uma outra comarca. Tudo bem? Olha só, no próximo bloco a gente dá continuidade ao nosso bate-papo concurseiro, porque o nosso tempo acabou. Mas eu volto, hein? Só um instantinho e vou lá e volto. Tomar um cafezinho, uma aguinha, rapidinho. Tchau, tchau!